Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Aleluia, Jesus é o Senhor, amém. Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Graças ao Senhor, estamos novamente juntos, né? Concluímos a semana passada, a semana 3 do Alimento Diário. Hoje nós vamos iniciar a segunda-feira da quarta semana, né? A última semana desse volume. Semana que vem vamos desfrutar mais um volume. Graças ao Senhor por isso. Então hoje, na segunda-feira da semana 4, o tema da semana, né, é Tu, ó homem de Deus. Isso é um encorajamento de Paulo para Timóteo. E o tema da semana, e o tema do dia, né, é ser um homem de Deus. Então, um tema assim forte, né? Ser um homem de Deus envolve alguns requisitos, envolve alguns momentos do nosso dia, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na escola, quanto no qualquer convívio social. Então, quando Paulo, né, ele fala para Timóteo, que é um versículo de primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11, diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Paulo falou assim: olha, você é um servo, você é um homem de Deus. Você não pode ficar entrando nessas questões. Você precisa fugir de questões que não produz a edificação da igreja e nem a edificação sua pessoal. Aí Paulo falou: Timóteo, foge, não fique dando ouvidos. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então Paulo, ele encoraja Timóteo a ser esse homem de Deus. E encorajou Timóteo a fugir de algumas questões que iam atrapalhar o ministério de Timóteo. E ser um homem de Deus, irmãos e irmãs, é algo que está relacionado à nossa vida diária. Eu consigo ser um homem de Deus nas reuniões da igreja, eu consigo ser um homem de Deus cantando, eu consigo ser um homem de Deus lendo o alimento diário, orando. Nós não temos problema quando relacionamos, né, ou quando buscamos as coisas espirituais. A tendência de nós expressarmos Deus, quando nós estamos, por exemplo, junto com outros irmãos, ela é grande. Você se expressa mais, as pessoas conseguem ver mais Deus em você. Agora, a vida da igreja, ela não é só uma vida de reuniões. O nosso irmão Dong, né, ele sempre nos falava que a vida da igreja tem 3 aspectos, que é a vida de reuniões, que é o convívio com os nossos irmãos, é a vida social, que é o nosso relacionamento no nosso dia a dia, quer seja na escola, quer seja no trabalho, quer seja andando nas ruas. Esse é o nosso viver secular. E tem um aspecto também da vida familiar, a vida junto com as pessoas das quais nós moramos, as quais estão próximas de nós. E é a que talvez mais nos expõe, porque é onde nós realmente somos o que somos. Nós não conseguimos viver lendo a Bíblia, orando ou reunindo todas as 24 horas do dia. Tem momentos que precisamos trabalhar, tem momentos que precisamos conversar com a esposa, com os filhos, de questões do dia a dia. Então, nós não podemos
manter na nossa vida só um aspecto, porque precisamos conviver com as pessoas na rua, no trabalho, na escola, faculdade, metrô, ônibus, pegando um Uber, pegando um táxi. E também nós temos a nossa convivência com os irmãos da igreja. Então tem esses 3 aspectos que nós devemos nos cuidar. Indiferente de quais deles, né, nós estamos ali no momento, uma coisa é certa, que nós temos a vida de Deus dentro de nós e nós precisamos expressar essa vida para as pessoas. Então, por isso que hoje, né, chama a atenção para nós, nesse dia de hoje, segunda-feira, de ser um homem de Deus, ser alguém que as pessoas olham e falam: olha, você é alguém que me inspira espiritualmente. Você precisa ser o mesmo nas reuniões da igreja, que é um dos aspectos, e também ser o mesmo dentro de casa. Eu não posso, nas reuniões da igreja, ser alguém ali espiritual, mas em casa eu não ser espiritual. A esposa precisa olhar para mim dentro de casa e falar: meu marido é um homem de Deus. Ela precisa também, no meu trabalho, ver que eu relaciono com as pessoas e que também ali as pessoas das quais eu relaciono no trabalho precisam falar: realmente você é um homem de Deus. Então a nossa vida, irmãos, precisa ser uma vida de transparência, de busca, um exercício. Não é fácil, precisa de ter um exercitar constante. Por isso que é importante o invocar o nome do Senhor, porque nos mantém na vigilância. Eu não me exponho, né? Eu não dou vazão ao meu homem natural, à minha maneira natural, porque nós já nos convertemos, nós somos pessoas regeneradas. Pedro diz que nós devemos ser santos como Ele é santo. Por isso que as pessoas queriam ficar próximas de Jesus, queriam seguir Jesus. Jesus falava assim: olha, quem vê a mim, ele vê o Pai. Ele falou isso para Filipe em João capítulo 14. Filipe, tanto tempo você está comigo, você ainda não viu o Pai? Quem olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve as minhas palavras, ouve as palavras do Pai, porque eu expresso o Pai. Então o Senhor Jesus tinha um viver de expressar Deus na sua carne, tanto relacionando-se com as pessoas, relacionando-se com os familiares, estando junto com os discípulos, tendo comunhão espiritual acerca do reino. O Senhor era aquele que expressava Deus. Ó Senhor Jesus, nos dê esse coração, Senhor. Precisamos aplicar essas palavras no nosso dia a dia. Por isso que Timóteo fala, né, 1 Timóteo 3:1, fala que se alguém aspira, né, se alguém deseja o episcopado, ele deseja, ele almeja uma excelente obra, porque não é simplesmente uma posição. Eu quero ser um presbítero, eu quero ser um diácono, eu quero ser uma diaconisa. Não é simplesmente fazer, não é simplesmente a obra, mas a pessoa do presbítero, a pessoa do diácono, a pessoa da diaconisa é muito importante. Por isso que a Bíblia fala, você precisa aspirar. Mas quando ele mostra, né, as características, as qualificações de um presbítero, de um diácono e de uma diaconisa, mostra que ali o mais importante, né, é a pessoa. Ela precisa ser uma pessoa trabalhada, precisa ser uma pessoa madura. Paulo falou, nós não podemos estabelecer presbítero de qualquer maneira. Pessoas neófitas, pessoas que não têm experiência, pessoas que não são maduras, muito menos os diáconos. Nós precisamos ser pessoas, não pessoas super qualificadas. Não é simplesmente a questão, eu tenho dom, não. A pessoa do Senhor precisa ser trabalhada em mim e em você. E é importante porque quando eu tenho esse desejo de amar o Senhor, quando eu tenho esse desejo de buscar o Senhor, forte, esse desejo forte, gera em mim, irmão, e é a experiência também sua, eu creio que é a experiência de muitos irmãos, quando nós amamos mais o Senhor, buscamos mais o
O nosso desejo, o nosso sentimento é de nos colocar, é de servir. Se você não se coloca, se você não quer servir, não tem o desejo de servir, precisa rever como está a sua experiência com o Senhor, como está o termômetro do seu coração para com o Senhor. Porque à medida que eu amo o Senhor, eu quero também amar a igreja. E amar a igreja requer amar os irmãos que fazem parte, que são membros do corpo de Cristo. Aí eu tenho o desejo de servir. Por isso que o Senhor precisa renovar em nós esse amor, esse fogo, essa paixão de servir a igreja com alegria, com satisfação, se colocar para servir aos irmãos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, olha como é sério. É preciso verificar a atitude da pessoa para consigo, para com os de sua casa e para com os de fora, pois o que somos dentro de casa determina o que seremos na casa de Deus. Muito sério isso. Ó Senhor Jesus. Aí prosseguindo mais um pouco, né? Aqui diz assim no terceiro parágrafo: extraímos características que qualificam o homem de Deus, tais como governar bem a própria casa, cuidar da igreja de Deus e possuir bom testemunho de fora. Paulo diz para Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, ser um bom ministro de Cristo Jesus significa servir ao próximo com Cristo. Ou seja, você serve ministrando Cristo às pessoas. Isso é o servir. Você percebe que quando você compartilha com algum irmão, com alguma irmã, ou com sua esposa, com seus filhos, um pouco da porção da palavra, você está servindo a eles com Cristo, ministrando Cristo. Quando você ora por um irmão, ou por uma irmã, ou por uma família, ou pelos líderes da igreja, você percebe que essa oração sua é um servir, é um ministrar Cristo, é um suprir Cristo por meio da oração. Ó Senhor Jesus, o Senhor precisa nos dar essa realidade, irmãos. Aqui avançando, porque o dia de hoje é bastante extenso, né? Eu não posso demorar mais. Aqui no capítulo 4, né? O quarto capítulo 4 de Timóteo, mostra as características de um bom ministro de Cristo. Ele alimenta-se com a palavra da fé e do bom ensinamento. Ele exercita-te na piedade. Ele labuta na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Ele aplica a leitura e ao ensino. Ele não é negligente com o dom que há nele. Ele não fica com esse dom oculto. Você não pode ficar com esse dom oculto. Você precisa colocar, porque Deus deu um dom, um talento para cada um de nós. Assim que você foi regenerado, você recebeu esse dom e esse talento. Então você não pode negligenciar, você precisa multiplicar. Alguém que é um bom ministro de Cristo, né? Ele medita na palavra e é diligente. Ele cuida de si mesmo e do ensino que ministra a outros. Ele continua, né, em todas as práticas perseverando. Ele guarda, o nono item, né, ele guarda, pratica e vive todas essas experiências, salvando a si mesmo e também os seus ouvintes. Um bom ministro de Cristo, resumindo, não se preocupa exclusivamente consigo mesmo, mas tem cuidado com os demais. Por consequência, atenta para todos esses pontos, cuidando de si e dos outros. Podemos concluir que ser um bom ministro de Cristo está ligado à questão da obra. O homem de Deus é uma pessoa que participa da vida e da natureza divinas. É assim, irmãos. Ele é alguém que expressa o Senhor. Então, é sério ser um presbítero, é sério ser um diácono, é sério ser uma diaconisa, é sério ser alguém que é um homem de Deus, ou seja, é sério você ser um cristão. Você tem itens que precisa amadurecer, precisa ser transformado, como alguém, né, que quer ser espiritual,
precisa também ser na sua humanidade, ou seja, precisa ter a sua humanidade trabalhada. Ó Senhor Jesus. Concluindo, querido leitor, à medida que crescermos em vida, amaremos mais a Deus e aos irmãos, cuidando mais deles. Não veremos os irmãos como um problema, pois seremos cuidadosos com eles, como um irmão mais velho que cuida dos demais. Que o Senhor nos dê tal experiência. Olha, irmãos, à medida que nós crescemos, até aquilo que a gente considera problema, às vezes soltamos, esse irmão é um problema, essa família é um problema, esse casal é um problema, até isso se vai. Você passa a ver não como um obstáculo, não como um problema, mas como alguém que precisa do seu apoio, precisa do seu abraço, precisa do seu carinho, precisa do seu encorajamento. Então que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos faça crescer e amadurecer. E essas qualificações, né, de um homem de Deus venha ser trabalhado em mim e em você. O Senhor precisa, né, que até a sua volta, até o momento de nos arrebatar, possamos ser pessoas maduras, expressando o Senhor na nossa carne. Esse é o verdadeiro, né, mistério da piedade, que é Cristo, né, sendo expresso em nós. Ó Senhor Jesus, aleluia, Jesus é o Senhor. Amém.